E isso é muito sério, tem acontecido na vida de muitas mulheres, de muitas mães, de muitos pais. E muitas vezes a gente não sabe como resolver, não sabe para onde correr. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Mari Souza e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre um tema que com certeza muita gente tem passado e deve estar passando por isso nesta pandemia, que é sobre os nossos pequenos, os nossos filhos. É algo importantíssimo, eu estou passando por isso e por isso eu vim falar aqui para vocês como um alerta. Como alerta de mãe para pai, porque eu sei o quanto é difícil e o quanto eu estou sofrendo com isso. Bom, para começar, eu tenho um filho de 12 anos e esse filho meu é que, na verdade, depois da pandemia ele começou a se envolver com joguinhos online. Eu não vou citar nome de jogos aqui, mas assim, todos eles, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Ele começou a estudar online ano passado porque devido à pandemia as escolas fecharam, eles começaram a estudar online. Então, gente, por favor, de olho nos seus filhos. Se ele começou a estudar online e por causa disso ele começou a se envolver muito, ele já pegava o celular sim. A gente tinha o horário certinho de dar para ele o celular, de deixar ali para ele jogar e interagir, conversar com os amiguinhos nas redes sociais, com a nossa supervisão. Não que nós como pais tiramos a privacidade dos nossos filhos, mas nós precisamos vigiar. Nós somos pais cristãos, nós oramos, nós buscamos a Deus, fazemos culto, vamos à igreja quando dá, lógico, porque nem sempre podemos, porque devido à pandemia, nem sempre a igreja está aberta, nem sempre pode ir todos os membros, a gente sabe disso. Mas, nossa, a gente está vivendo um drama com isso. Depois que o celular se tornou mais presente na vida dos nossos filhos, a internet, então o que acontece? O meu filho, que era um menino doce, amável, um menino gentil, até os 10 anos, até 10 anos de idade, assim, nossa, me ajudava em casa, assim, não que ele fizesse as atividades domésticas, né, mas assim, em algumas coisas ele estava sempre me ajudando. Eu sempre orientei, eu e o pai, nós sempre orientamos no caminho certo, no caminho do Senhor, porque nós somos cristãos. Algumas pessoas falam assim, mas os filhos olham os pais. Ele nunca viu aqui dentro de casa a gente brigando, nunca viu discussões, nunca viu a gente viciado em jogos, nem em qualquer outra coisa. Lógico que eu uso muito o celular para trabalhar, porque eu trabalho pela internet. Quem me conhece sabe que eu tenho um outro canal e eu dou aulas de modelagem, corte e costura e tenho cursos, né? Mas não vem isso o caso. Eu trabalho pela internet, eu uso sim bastante o celular, uso sim bastante o computador, porque eu preciso. Mas o que acontece é que o meu filho Vinícius, meu primogênito, ele tá transformado. Por quê? Ele, depois que começou a se envolver com esses jogos online, ele não aceita que tiremos o celular dele. E o problema não é só isso, é que ele se deixar, a gente não deixa, mas se deixar ele passa o dia inteiro no celular. Ele nem fome tem, ele não levanta para ir comer se ele estiver no celular. A gente mantendo o controle. Lógico que ficou um bom tempo estudando pelo celular, então passava muito tempo no celular. Aí ele falava assim, já passei tempo estudando, agora vou ficar fazendo vou brincar um pouquinho. E a gente acabava deixando. E foi nisso que a gente pecou. Foi nisso que a gente errou. Porque por mais que ele estivesse estudando no celular, o certo seria nós como pais estar ali pegando no pé dele, olhando o que ele realmente estava fazendo. Porque depois de um tempo, eu fui descobrir que ele não estava estudando. O que acontece? As notas começaram a baixar, porque ele sempre tirou notas excelentes, notas boas, desde pequenininho. E de repente, ano passado, eu sei que foi por causa da pandemia, tudo isso contribuiu. Mas as notas começaram a baixar assim, drasticamente. Aí a gente, nossa, será que é porque ele não está indo para a escola, porque está estudando online e tal? Mas na verdade não foi só isso. Contribuiu também. Mas quando fomos perceber mesmo, já lá pro final do ano, ele, além dele estar com o celular na mão, estudando, ele estava jogando. Ouvia a professora falando, lógico, mas ao mesmo tempo estava jogando, não estava se concentrando, não estava aprendendo. Daí quando a gente veio entender isso e tentar tirar o celular dele, ele começou a ficar agressivo, desobediente. E hoje
ele fica transformado às vezes, ele não quer obedecer a mim, nem ao pai, ele fica agressivo com a gente, com a irmãzinha, ele quer quebrar os brinquedinhos dela para atingir a gente, ele me deixa nervosa, mesmo eu estando gestante, eu falo, filho, nós te amamos, mamãe tá grávida, mamãe precisa que você entenda isso. O que é que ele fala para mim? Eu quero jogar, não importa, eu não tô nem aí, eu quero jogar. Então, assim, esses jogos, vou falar uma coisa para vocês, são malditos. Infelizmente, é a verdade. Cuidado, cuidado com seu filho, cuidado com o que você deixa seu filho fazer na internet. Eu sei que hoje, devido à pandemia, nós estamos vivendo esse tempo difícil, onde a gente precisa deixar nossos filhos estudar pelo celular. Mas cuidado, pai, cuidado, mãe. Porque é importante que você esteja de olho. Eu sei que muitas mães e pais saem para trabalhar, até deixam os filhos no celular o dia todo, ou assim, sob a supervisão de alguém, mas acaba ficando muito tempo. Isso é um perigo, porque os nossos filhos acabam se tornando dependentes. E eu digo mais, parece ser dependente químico, porque eu estou vivendo isso dentro da minha casa. Algo que eu jamais imaginaria viver. E por isso que eu estou desabafando hoje. Eu tenho chorado, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho pedido a Deus. Deus tem me ouvido. Ainda bem que somos cristãos, que nós oramos. E nesses momentos, são momentos difíceis. E se estiver acontecendo contigo também, ou com alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo, porque eu creio que eu não estou sozinha e que tem muitas mães passando por isso. Eu vou dizer uma coisa, olha, o nosso Deus é maior e Ele já venceu. Porque na verdade a gente sabe que tudo isso não é apenas uma batalha física, não é apenas o celular, a internet e o nosso filho, é uma batalha espiritual. Satanás, ele é um perdedor, mas ele não está satisfeito e ele quer tirar a nossa atenção, a nossa felicidade, a nossa alegria, porque ele odeia aqueles que amam a Cristo. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também deve amar ao Senhor. Então, cuidado, porque realmente esses joguinhos não são nada inocente. Uns falam assim, ah, mas não tem nada demais, é inocente, um joguinho e tal. Não são, não. Tenta tirar o celular do seu filho para você ver se realmente são joguinhos inocentes. O que é inocente não vai deixar nossos filhos dependentes, não vai deixar eles tão nervosos, irritados. Meu filho, ele perdeu o celular, mas ele às vezes pega o meu celular, o celular do pai dele, e aí a gente está tentando tirar o máximo de verdade, porque a gente não vai bater nele, a gente não vai brigar. Eu também sou contra a violência, principalmente infantil, odeio isso, mas a gente sabe o drama que estamos passando, compreendo quando um pai bate no filho, compreendo, errado é errado, não podemos fazer isso. Mas a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém. Então, ore, clame ao Senhor, coloque no altar do Senhor, peça oração, peça socorro, busque. A gente tem buscado pessoas que nos orientam, que nos ajudam. Temos também, porque a gente precisa de ajuda. Tem levado ao psicólogo, mas assim, isso não é tudo. A gente precisa, em primeiro lugar, colocar a nossa família, nossa casa no altar do Senhor e entregar tudo para Ele, orar de joelhos, porque o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil e nós precisamos mais do que tudo do apoio, da ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no mais alto dos céus, porque sem a ajuda dele nós não podemos vencer. Por mais que tenha pessoas nos ajudando, mas é indispensável também que busquemos ajuda humana, Talvez um psicólogo, alguém que entenda e que nos entenda e que nos ajude a passar por esses momentos. Mas não desista. E nesses momentos difíceis, como eu já passei, que às vezes a gente fica nervosa, eu já fiquei nervosa, mas nesse momento difícil a gente chora. Eu já chorei muito mesmo, e choro porque eu não tenho o que fazer. A gente às vezes fica sem saber em quem buscar, porque é nesses momentos que a gente precisa de ajuda. Mas a gente clama ao Senhor e Ele está conosco, Ele segura na nossa mão, sabe? A Bíblia, a Palavra de Deus, ela está ali. Abre a Palavra de Deus, ore, clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir.
Ele vai me ouvir, Ele sempre nos ouve, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia, e Ele está conosco, e Ele nos entende mais do que ninguém. Quando as nossas lágrimas descem, que ninguém mais consegue entender, o que nós mesmos não conseguimos expressar, Deus entende, porque Cristo, Ele passou por coisas piores nessa terra, e nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se você crê, mas estamos vivendo o fim dos tempos. E é por esse motivo e outros que Satanás ele não se cala, ele não sossega. Ele não gosta das pessoas que são crentes em Cristo. Ele não gosta quando a gente fala em Deus, ele não gosta quando a gente ora, ele não gosta quando a gente faz o culto. Mas não deixe de fazer, não deixe que nada nem ninguém tire a tua fé. E confie, se você estiver passando por algum desses problemas ou outros, confie, porque Deus já te deu a vitória. Pode confiar de todo o teu coração, porque é uma situação difícil de explicar, difícil de lidar. Nossa, quando a gente vê o nosso filhinho ali que a gente ama, fazendo coisas assim, que a gente fica, meu Deus, jamais imaginaria, te xingando muitas vezes, brigando com os pais, desobedecendo, sendo autoritários, crianças. Né? A gente sabe que não é para isso. Não foi para isso que Deus criou as nossas crianças. Mas a gente sabe que quem está por trás não é em si a criança que quer fazer isso, mas é o inimigo das nossas almas, tá? Então temos que tomar cuidado, temos que orar, temos que vigiar, temos que jejuar. Lógico, se puder, porque o jejum e a oração tem muito poder, muito poder. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, talvez tenham algumas mães ou pais que estejam passando pelo mesmo que eu. E a gente precisa gritar por socorro. E esse socorro vem do alto, vem de Deus. E nós também precisamos buscar ajuda humana, como eu já falei anteriormente. Não podemos negligenciar isso. Mas primeiramente buscar o socorro do Senhor. E unidos a gente vai vencer. Unidos em oração, unidos em amor, porque o amor sempre vence. Nunca, nunca deixar de ter paciência nesse momento. Nunca deixar aquela angústia do momento, aquele te envolver. Porque eu sei o quanto é difícil. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não aguento mais. Realmente, às vezes dá vontade de a gente fazer coisas que a gente não quer fazer, sabe? Dá vontade de você pegar, dá vontade de você bater. Mas a melhor coisa é você se acalmar em Deus, confiar e esperar. Ora, às vezes meu filho ele está fazendo alguma coisa, ele está gritando, ou ele está fazendo algo que eu não gosto, ou está falando para mim o tempo todo no meu ouvido, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, porque é assim que ele faz. Eu ajoelho e clamo ao Senhor. Ajoelho e clamo ao Senhor. Ele me vê orando, às vezes ele sai de perto, coloco louvores alto. Ele às vezes para e sai, se distrai. O pai tenta ao máximo distraí-lo, porque é importante também que você mostre carinho, que você mostre amor pelo seu filho, mas não ceda às tentações, porque o problema pior é você ceder. Uma coisa é você dar amor, dar carinho, mostrar para ele que você o ama, mesmo ele sendo como ele é, mesmo ele fazendo o que ele faz, e outra coisa é você ceder e fazer as vontades deles. Então, isso é que nós não devemos fazer nunca, é fazer as vontades. Porque eles têm que entender que o nosso amor é como o amor de Deus, é consistente. Não é porque Deus me ama, porque Deus te ama, que Deus vai ceder para a gente fazer tudo o que a gente tem desejo, tudo que a nossa carne tem desejo. Não, nós temos os mandamentos de Deus, que são 10, está lá em Êxodo 20. Deus não cedeu nenhum, Ele falou que é para guardar todos, porque Ele é Deus, Ele nos ama. E toda a lei dele é o amor declarado por nós. E assim também nós como pais, nós temos as nossas leis dentro da nossa casa, nós somos a autoridade e os nossos filhos, eles precisam entender isso. Enquanto eles não entenderem isso, eles vão continuar nos massacrando, nos pisando, e nós temos que fazer a lei vigorar, ser firme, porque senão eles vão se tornar adultos autoritários, não vão ter bons relacionamentos, vão ser frustrados e muitas outras coisas. Então, primeiramente temos que orar a Deus e sabermos educar nossos filhos, pedindo muita, mas muita sabedoria do céu, porque não é fácil.
E se é um tempo difícil para se educar filho, esse tempo é hoje. Eu vou completar 3 filhos, mas eu vou te falar. Quando é criança é uma coisa, a gente tem aqueles trabalhos, aquelas traquineiras e tudo, mas depois que cresce, que entra na adolescência, meu filho acabou de completar 12 anos. Mas assim, de 11 anos pra cá, mais ou menos 1 ano e meio pra cá, tô vivendo um terror, digamos assim, porque eu nunca passei por isso. Imagina você, né, que talvez não tenha filho e esteja pensando assim, mas é porque talvez não saiba educar. Porque a maioria das pessoas fala para nós mães que a gente não sabe educar, que a gente deixou demais, deixou à vontade demais, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa pro comportamento mal do filho, ou porque viu o pai, ou porque viu a mãe, ou que está espelhando o pai, espelhando a mãe. E eu digo que não é verdade, porque eu conheço muitos pais que são cristãos, pais que são fiéis, pais que são, e mesmo pais que não são cristãos, mas que dão bons exemplos para os seus filhos, e os filhos fazerem coisas que a gente jamais imagina. E eu falo por mim, a gente sempre deu bons exemplos, nós nunca fomos autoritários com eles, mas ao mesmo tempo nós nunca fomos liberais demais, sempre no limite. Lógico, tudo um pouco, mas entre aspas, no limite. A gente nunca deu demais, nunca demos de menos, sempre dando o que ele precisa, o que ele necessita. Né? A gente nunca foi tão liberal, mas também nunca fomos tão de prender demais, sabe? Porque nunca tem que ser radical com relação eu não vou deixar nunca meu filho pegar no celular, mas tudo tem que ter o seu limite. E eles têm que compreender que nós, como pais, somos autoridades e nós queremos o bem deles. Nós amamos nossos filhos. Então, eu te digo, tenha sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. E eu espero que esse meu desabafo do que está acontecendo comigo possa ajudar alguém, não sei, no mundo, porque talvez alguém esteja passando pelo mesmo que eu. Grite, peça socorro, fale, não tenha medo, porque eu fiquei calada, mas agora eu resolvi falar, não vou mais me calar. Primeiro porque juntos, unidos, somos mais fortes. E orando uns pelos outros, nós somos mais fortes ainda. Então, que Deus te abençoe. E eu espero que você não esteja passando por isso. Mas se tiver, pegue na mão de Deus. E o versículo que eu deixo para ti hoje está em Isaías, capítulo 43, versículo 2 e um pouquinho do 3, que diz assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse é o nosso Deus, nós temos que confiar nele. Não importa a situação, Ele está conosco. Lembra que Jesus também já veio nessa terra, já sofreu, e Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece o que vai no nosso interior, o que tem lá no fundo da nossa alma, o que a gente não consegue expressar. Lembra que o Senhor, Ele está conosco. Isaías 41:10 também diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É a palavra do Senhor falando. A gente tem que crer, Ele está conosco. O mal nunca vai vencer, porque o nosso Deus é vencedor. Ele apenas nos atormenta para nos tirar a paz, mas Ele não vai conseguir, porque o nosso Deus é maior. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!